Olá para você que é de Goiás, estuda para carreiras policiais e pretende aí fazer o concurso da Polícia Militar de Goiás. Esse concurso está aberto, a prova será realizada no dia 17 de janeiro, então tem um tempinho aí ainda muito bom para que você estude e quem sabe conquiste aí essa vaga, não é mesmo? Olha só, o Alfacom oferece um curso bem completo para você. Dá só uma olhadinha no nosso site para ter acesso aí às principais características, para que você saiba um pouco mais tudo que nós oferecemos para você que deseja aí esse cargo. Então, olha só, você tem aí algumas disciplinas básicas, as disciplinas básicas que são cobradas para este concurso, também as disciplinas específicas e tem também um módulo isolado de noções de direito penal militar, disciplina que é bem importante para este concurso, hein? Então, olha só, não esqueça, você tem aí muito em breve um concurso público da Polícia Militar de Goiás. A remuneração é de R$ 1.500 para soldado e a prova acontece só no mês de janeiro. Dá tempo de se preparar, claro, com o curso do Alfacom. Essas videoaulas duram em média 30 minutos e você tem aí 6 meses para completar o seu curso. Então, venha para o Alfacom, aproveite, mas antes, olha só, não desligue esse vídeo não. Confira agora uma dessas videoaulas para que você tenha uma noção aí de como funciona o seu curso. Alô você! O que a gente vai trabalhar agora? Artigo 129 do Código Penal. Pô, Evandro, pega muito o 129? Olha, o 129, ele tem um misto de 3 coisas legais que você precisa saber e a gente não vai inventar moda. Primeiro, o texto de lei. Putz, cara, parte especial do Código Penal tá no seu edital, tem que ler o texto de lei. E acabou. E ali são 12 artigos, na verdade, você tem um artigo com 12 parágrafos, mas não tem muito mistério não, tá? Porque tem coisa nova. Você vai ver que o 12º lá no final é reflexo da mudança legislativa do aumento de pena se você cometer contra guardas prisionais ou autoridades que estão descritas no artigo 144 do Código Penal, que é na área de segurança pública e mais alguns adendos. Mas isso a gente vai ver pontualmente. Então o que eu tenho? Eu tenho o artigo 129, mais 12 parágrafos que a gente vai trabalhar sem muito mistério. O que a gente vai começar a ver e entender da lesão corporal? Olha só. O que o Código Penal faz com você? O Código Penal, quando você vê a parte geral, eu sempre falo para você que o Código Penal, ele sempre pune você por aquilo que você quer fazer. Então, na verdade, é o chamado elemento subjetivo da conduta do agente. Evandro, o que é o elemento subjetivo? Como é que eu encaixo? Ou qual é a diferença, por exemplo, que eu faço quando eu der o tiro numa pessoa e a pessoa não morrer, ou eu der um tiro numa pessoa e ela se machucar? Qual é a grande diferença dessa? Vou dar um exemplo em situação hipotética. O que acontece se você sacar a tua arma, apontar para o cara e der um tiro nele, errar e o tiro bater no braço? A pergunta é, isso é lesão corporal ou isso é tentativa de homicídio? Vai depender do que o agente queria fazer no momento da ação. Então, para a gente encaixar na lesão corporal, o seu texto tem que estar falando no texto da questão. É correto afirmar que o agente, com intenção de lesionar, fez um disparo de arma de fogo. Ou seja, um disparo de arma de fogo do A para o B não quer dizer sempre que vai ser uma tentativa de homicídio, não. Se o cara tiver a intenção de lesionar, lesão corporal. Intenção de matar e não conseguiu matar, mas atingiu a vítima, é homicídio, tentativa de homicídio. Exemplo, quer ver que exemplo clássico? Saco a minha arma, aponto pro cara. Quando eu vou dar um tiro nele, eu aperto o gatilho e dou uma gatilhada. O que é gatilhada? Quem não está acostumado a atirar, toda vez que vai atirar, dobra o pulso para baixo. O que acontece se eu não estou acostumado a atirar, aponta a arma para você, puxa o meu gatilho, o meu tiro sai para baixo, eu acerto o pé do cara. Ou seja, olha só, o A deu um tiro no B e o C deu um tiro no D. Quando o A deu um tiro no B, pegou no pé. Quando o C deu um tiro no D, pegou no pé também. Por que esses 2 casos que bateram na mão do mesmo promotor de justiça, o primeiro falou que era artigo 121 combinado com 14.2, que é o homicídio tentado, e o segundo falou que era o artigo 129. Por que essa diferença? Porque o que vale é o elemento subjetivo. No caso concreto desse exemplo que eu dei, o A, com intenção de matar, fez um disparo no B, mas por erro na pontaria acertou o pé do cara. Aí vai responder por tentativa de homicídio, porque ele queria matar. Agora, o C, com clara intenção de lesionar, aponta drasticamente
para o pé do D e dá um tiro no pé dele. E aí, o que acontece? Se a intenção era lesionar, lesão corporal, artigo 129, beleza? Então, nas questões, toda vez que encaixar lesão corporal, tem que vir com a intenção de, olha aí, lesionar. Então, a gente encaixa na lesão corporal. Evandro, o que é lesão corporal de natureza leve? Vamos gravar o seguinte, ele existe várias classificações, tá? Existe lesão corporal de natureza leve, existe a lesão corporal de natureza grave, gravíssima e seguida de morte. A natureza leve está no caput. Evandro, por que ela está no caput? Porque diz assim, lesionar a integridade física ou a saúde de outrem. Beleza, estando lá no caput e não sendo lesão corporal de natureza grave, do parágrafo 1º, não sendo gravíssima, do parágrafo 2º, e não sendo seguida de morte, do parágrafo 3º, a gente vai dizer que ela vai ser sempre lesão corporal de natureza leve. Ou seja, a lesão corporal de natureza leve, ela é chamada doutrinariamente de encaixe típico ou adequação típica por exclusão. O que é isso, Evandro? Simples. Sempre vai ser leve quando não for grave, gravíssima ou seguida de morte. Essa parte é bem fácil. Beleza. E como é que eu encaixo na lesão corporal de natureza grave? Coisas que você tem que saber antes da gente entrar propriamente na lesão corporal de natureza grave. No texto de lei, você vai pegar, vai estar assim, lesão corporal de natureza grave, que é o nome jurídico. E embaixo vai estar grave e gravíssimo. O parágrafo 1º, classificado como grave, é uma classificação legal, está no texto da lei. Agora, o gravíssimo não é classificação legal. Gravíssimo. Aqui é classificação doutrinária. Você não vai achar no texto do código, se você pegar o código original, você não vai achar lá lesão corporal de natureza gravíssima. Mas ela existe e essa classificação é usada em prova. Por quê? Porque é uma criação doutrinária e na base também usada na jurisprudência, tranquilo? E a gente vai ver no parágrafo 3º, seguida de morte. Vamos ver um por um aqui. A gente matou aqui bem a lesão corporal de natureza leve, a gente vai voltar nela depois com os aumentos de penas que são aplicáveis, tá? Mas na base, a lesão corporal de natureza leve é por exclusão. Vamos bater agora a lesão corporal de natureza grave e depois a lesão corporal de natureza gravíssima. Depois a gente faz um quadrinho das diferenças para matar isso aí. Vamos lá. Incapacidade por mais de 30 dias. O que é isso? Olha só, é bem comum na tua prova falar assim, é correto afirmar que a incapacidade por 30 dias já classifica como lesão corporal de natureza grave. Não classifica, tá? Tem que ser no mínimo 31 dias. Então, na prática, é mais de 30 dias. E vale também para qualquer tipo de atuação do cara, não só laboral, ou seja, o que é laboral? Não só relativo ao trabalho, vale para qualquer outro tipo de coisa que deixe você sem fazer as suas atividades naturais. Ah, Evandro, olha só, se eu ficar com a incapacidade, eu acordo todos os dias cedo e levo meu filho para a escola. Ele estuda às 7h30 da manhã, estuda na escolinha lá. E eu fiquei 31 dias ou 32 dias sem poder executar essa minha ação. Automaticamente, a promotoria já pode jogar para lesão corporal de natureza grave? Não pode. Por que não pode? Porque essa incapacidade por mais de 30 dias, obrigatoriamente, tem que passar pelo chamado exame de corpo de delito. Se não passar no exame de corpo de delito, você não pode classificar. Então, obrigatoriamente, você tem que ter o exame de corpo de delito previsto onde? No Código de Processo Penal. Coloquei a fundamentação aí para você, tá? No artigo 168, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, beleza? Tá no seu material aí. Vamos lá, depois eu dou uma voltada aqui que eu vou dar mais uns exemplos, tá? Perigo de vida, olha que legal. Como é que eu sei se vai gerar perigo de vida ou não? Logicamente vai precisar de um laudo pericial, né, cara? Esse laudo pericial de perigo de vida geralmente vem do médico. Como é que o médico vai conseguir contestar isso? Ó, na prática, as questões de concurso vão vir o texto da lei, tá? Gerando perigo de vida, mas pode vir também aquelas questões benditas do SESP-NB dizendo assim, em situação hipotética, julgue o item seguinte, 2 pontos. A, com intenção de lesionar, faz um disparo na direção de B. Opa, com intenção de lesionar, você já classifica na lesão corporal. Beleza, ele mirou o tiro, na verdade, que era para pegar no ombro, que era para rasgar o ombro do cara, mas pegou
no pescoço, próximo àquela veia do pescoço que poderia vir a gerar morte. Aí o laudo pericial, o médico falou, olha, esse tiro saiu a meio milímetro da veia do pescoço. Se pega, o cara ia morrer, ou seja, causou claramente um perigo de vida. Putz, cara, e aquela pedrada que o cara te dá com intenção de lesionar, mas ele dá um traumatismo craniano em você e gerou um perigo de vida porque você teve que ficar internado. Também sai da lesão corporal de natureza leve e entra na lesão corporal de natureza grave, beleza? Debilidade de membro, sentido ou função. Aqui, ó, a doutrina é bem bacana. Se o seu sentido, por exemplo, né, você tem a sua visão, você tem 2 olhos, se for afetado um dos olhos, não entra na lesão corporal de natureza gravíssima, vai entrar na lesão corporal de natureza grave. Então pensa no seguinte, você tem 2? Tenho. Afetou só um? Então você vai entrar aqui. Pô, eu numa briga de boteco com a intenção de lesionar, eu dou uma dedada no olho do cara e entra direto e arrebenta a córnea do cara. E aí, 2 olhos? Sim. Ficou sem enxergar em um? Sim. Vai entrar na lesão corporal de natureza grave. Cara, membro, olha só, você tem seu braço. Você vai gravar um negócio agora que é muito bacana. Braço com mão. Foi embora um dedo, lesão corporal de natureza grave. Foi embora a mão ou o braço, lesão corporal de natureza gravíssima. Então, faz assim, ó. Eu não sei, cara. Dizem que todo cara que desenha bem uma mão é um cara que nasceu para ser desenhista. Dá uma olhada para mim, ó. Isso aqui é uma mão, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O pessoal fala, isso não é uma mão, não. Isso é assim, uma mão de urso. Vê se não é. Beleza. E se você tem mãozinha de urso e foi embora um dos seus dedinhos, o que acontece com você? Lesão corporal de natureza grave. É só botar lá a mão de urso e um dedinho, beleza? Função. Depois eu entro especificado nela, mas para ouvido serve da mesma forma, tá, pessoal? Aceleração do parto, aqui é o maior barato. Quando eu falo aceleração do parto, é só você perguntar na hora da questão. O nenê nasceu vivo? Nasceu. É aceleração do parto. E se o nenê nascer morto? Não é aceleração do parto, porque não houve o parto, houve o aborto. Bacana? Agora, 3 pontos que você tem que gravar. Eu, com intenção de lesionar, vou e dou um chute na barriga de uma mulher grávida, no meio do umbigo, e ela está de 8 meses. Isso aí não é lesão corporal em ambiente nenhum, de jeito nenhum, de forma alguma. Quem dá um chute na barriga de uma mulher grávida, que visivelmente ela está grávida, ele está com dolo eventual de causar o crime de aborto sem o consentimento da gestante. Aí ele vai entrar lá no artigo 125 do Código Penal. Agora, o que acontece se a mulher está grávida? Eu sou o marido dela. Chego em casa, ela não fez comida, eu com a intenção de lesionar, dou um tapa na cara dela. Eu não dei na barriga, eu dei um tapa na cara dela, mas sabia que ela estava grávida. Ela cai sentada e acelera o parto, o neném nasce vivo. Lesão corporal de natureza grave. Se a gente entrar mais na frente, a gente vai ver a classificação ali na frente, que vai ser lesão corporal de natureza gravíssima, beleza? Então tem esses 3 pontos, ó. Cuidado se, primeiro, evidenciar que a agressão foi em cima da barriga ou muito claro e evidente que tinha o dolo eventual. Então, se gerar o dolo eventual e gerar o aborto, olha só, ou a tentativa de aborto, a gente sai daqui e vai entrar lá no artigo 125 do Código Penal, que na verdade o 124, o 125, o 126, o 127 e o 128 do CP, a gente trata do quê? Do aborto. 124, o autoaborto, 125, o aborto sem o consentimento da gestante, 126 com o consentimento da gestante, 127 de forma qualificada, 128 o aborto permissivo, tranquilo? Ah, Evandro, mas a questão está dizendo que a intenção era lesionar. Legal, se a intenção era lesionar e o cara não deu o chute claro e evidente em cima da barriga e a questão avisou que não fez isso, caiu sentado, o neném nasceu vivo? Grave. Nasceu morto? Não é aceleração do parto, é aborto, a gente vai ver daqui para frente, beleza? Legal. Então vamos lá, lesão corporal de natureza gravíssima. Quais os apontamentos que tem aqui? Ó, gravíssima. Primeira coisa, não está especificado no Código Penal, gravíssima, mas você sabe que existe, porque isso aqui é uma criação doutrinária e jurisprudencial. Vamos lá. Incapacidade para o trabalho. Aqui, pessoal, você tem que tomar cuidado, que aqui é incapacidade permanente o trabalho.
tem esse detalhe que você tem que colocar, incapacidade permanente para o trabalho. Aqui é qualquer ato laboral que o cara faça de forma permanente. Putz, Evandro, dá um exemplo aqui da incapacidade para o trabalho. Pô, cara, olha só, você está fazendo concurso, não tá? Você é servidor público? Você precisa do quê? Você precisa das suas funções para você ser agente de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, precisa ser Polícia Civil, de uma forma ampla. Qualquer tipo de lesão que venha a impedir você de exercer a sua forma laboral, isso vai efetivamente causar a lesão corporal de natureza gravíssima. Evandro, e se não for o trabalho, mas for qualquer outra atividade? Qualquer outra atividade. De acordo com a doutrina majoritária, qualquer outra atividade também a gente encaixa aqui na incapacidade para o trabalho, beleza? Mas isso aí, esse tipo de questão aqui é bem objetivamente texto de lei, não dá muita trabalheira não. Enfermidade incurável, ó, aqui a gente tem um dado aqui que é bem importante, tá? Aqui é uma brigaiada que ainda está em briga, mas aqui está a parte... não existe mais certo ou mais errado, né? O menos certo e mais errado. Mas para onde as questões estão direcionando? Por exemplo, o HIV, com intenção de transmitir o HIV, o que acontece? Putz, cara, o cara tem HIV, fez o exame, ele sabe que ele tem o HIV e ele conscientemente, sem preservativo, faz sexo com outra pessoa e transmite a doença para outra pessoa. Antigamente diria... Cara, o cara responde por tentativa de homicídio, porque, quem pega HIV morre, mas hoje quem tem AIDS não morre, pessoal. Hoje quem tem HIV, se fizer o tratamento direitinho, é uma limitação fodida, tá? Mas se fizer o tratamento direitinho, se você der uma pesquisada, você vai ver que a pessoa vive mais do que o cara que está comendo aquele monte de porcaria, aquele monte de hambúrguer e no final vai morrer de colesterol. Então, não mata mais. O que vai fazer? Eles encaixaram na enfermidade o quê? Incurável. Ah, mas tinha lá da periclitação da vida e da saúde, porque a transmissão dolosa do HIV tinha 3 lugares para encaixar. Tentativa de homicídio, tá? Na periclitação da vida ou da saúde, ou ficava na enfermidade incurável do artigo 129, parágrafo 2º. A doutrina tem inclinado para jogar para cá a enfermidade incurável no que tange ao HIV, tá? Eu estou dizendo que é uma tendência de questão e uma tendência jurisprudencial e doutrinária. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Lembra aqui? Aqui, se você tem 2, objetivamente tem que matar os 2 para que você entre aqui. Putz, cara, fiquei cego dos 2 olhos. Entra aqui. Membro, você lembra disso? Ó, lembra da mão de urso? 1, 2, 3, 4, 5. Você tem o seu antebraço e você tem o braço do urso. Ó, braço, antebraço e mão. Vamos lá, perdeu um dedinho, você entra lá na debilidade permanente de membro, sentido ou função. Perdeu a mão inteira, o antebraço ou o braço, você entra na perda ou inutilização de membro, sentido ou função. As pessoas perguntam assim, Evandro, tem diferença entre o online e o presencial? Tem, lógico que tem. Qual é a diferença? Perguntas idiotas que fazem parte do show, né? Não dessas turmas, mas de turmas lá outrora, lá que eu sinto falta de 2008, 2009, alguém lá há muitos anos atrás, né, cara? Pode falar há muitos anos atrás? Não pode, porque ou é há muitos anos com H ou muitos anos atrás, tá? Não pode falar, colocar o A e ir atrás e vai dar uma olhada no português para você saber. O cara pergunta, Evandro, mas e se o cara mantiver a mão e perder o antebraço? Não dá, né, seu idiota? Senão vai ficar igual o Roy, com o braço curtinho assim, você vai encaixar a mão lá no cotovelo? Não dá. Mas beleza, mas vinha essas perguntas, cara, eu sinto falta dessas perguntas completamente idiotas, mas tudo bem. Olha só, deformidade permanente. Putz, dá um exemplo na deformidade permanente. Esse aqui é um crime, cara, tipicamente pré-ter-doloso. É dolo no antecedente e culpa no consequente. É predominantemente pré-ter doloso. Por exemplo, é o cara que pega um óleo fervendo ou o cara que pega um ácido e joga no rosto da esposa e queima o rosto da esposa e derrete, a mulher fica com cara de almôndega, cara toda torta, beleza? Ele tinha intenção de lesionar e na prática acabou causando uma deformidade permanente.